Quem será eleito presidente da Câmara dos Deputados em Brasília? Vocês sabem? Vocês sabem, né? Arthur Lira, tá? Não tem chance nenhuma de qualquer outro concorrente, não tem nem agora, nem tinha antes, tá? De qualquer outra pessoa eleger-se como presidente da Câmara dos Deputados para os próximos 2 anos. O Arthur Lira, horrível, horrível, horrível. Pior presidente da Câmara, talvez, de todos os tempos, né? Ou ao menos desde o fim da ditadura militar. Só não é pior que o Eduardo Cunha, porque ainda não conseguiu operar da maneira como o Eduardo Cunha operava, por exemplo, um processo de impeachment, né? Mas os métodos são os mesmos e refinados ainda, né? Porque temos aí orçamento secreto, etc e tal. O Arthur Lira se cacifou para ser o próximo presidente da Câmara, para continuar como presidente da Câmara, depois de cooptar quase 400, na verdade 430, 450 deputados, num blocão, num grande blocão. Muito provavelmente seja o presidente da Câmara que faça mais votos para ser eleito como presidente na história da Câmara, para vocês terem uma ideia, tá? E aí, o que acontece? Poderia ter um candidato da oposição ao Arthur Lira, né? Poderia. Na verdade, tem um candidato à oposição ao Arthur Lira. Chama-se Chico Alencar, né? Do PSOL Fluminense, né? O Chico Alencar, uma pessoa fantástica, um deputado incrível, né? Ficou fora nos últimos 4 anos, não conseguiu se eleger, né? Mas agora voltou à Câmara. E o Chico Alencar é o candidato, digamos assim, de oposição ao Arthur Lira, né? Se a gente fosse ver, na verdade, o Arthur Lira seria o candidato de oposição ao governo e o Chico Alencar seria o candidato à situação, né? Mas como a política é complexa, não é bem assim que as coisas estão andando. Primeira coisa, vamos lá. O PT vai apoiar o Chico Alencar? Não. O PT apoia o Arthur Lira? Sim, tá? Esse é o cenário que tá colocado hoje. Ai, meu Deus, que horrível, Leandro. Como eu brinquei no Twitter, a Madre Teresa de Calcutá e o Gandhi não estão concorrendo à eleição da Câmara. Então, assim, não tem muita saída ali. Vamos tentar destrinchar o que tá rolando aqui pra gente poder entender, né? E criticar com propriedade, né? Vamos criticar com propriedade. Então, eleição da Câmara. Primeiro, por que ela é importante? Porque ela é importante, óbvio. Né? A Câmara, ela decide muito os rumos do país em vários momentos políticos históricos da nação, né? Tem muito poder a Câmara, muito poder, de fato, assim. Tem poder, inclusive, de manter presidente em pé ou deitado, né? A gente viu o que aconteceu com a Dilma, sob comando do Eduardo Cunha, né? A gente viu o que aconteceu ali. Golpe, não golpe, assim, isso tudo me interessa zero. Minha opinião, eu uso um golpe, mas, sério, não importa. Importa a maneira como se deu, né? Muita gente usa parlamentada, golpe parlamentar, enfim. Se não fosse a Câmara ter feito da maneira que fez, a Dilma não teria caído e o governo teria continuado. Então a Câmara tem esse poder de fato. Foi a Câmara e o Senado também, claro, que seguraram o Jair Bolsonaro em pé até o final do governo. Depois que o Jair Bolsonaro foi bastante enfraquecido, segurou através de orçamento secreto. Quem era o principal operador do orçamento secreto nos ministérios, ou um dos principais, né? Onde começou a investigação do orçamento secreto? No ministério do Rogério Marinho, que hoje é o candidato do bolsonarismo aí à presidência do Senado. Vamos falar sobre isso depois. O Arthur Lira já está eleito. Já está eleito. Não importa o que faça o PT. O PT pode se aliar à candidatura do Chico Alencar ou à candidatura do Lira. Não interessa. Não vai mudar o resultado. Tá bom? O Arthur Lira já está eleito. O Arthur Lira está indo para a eleição, agora, a presidência da Câmara, apoiado por PL, partido que abrigou o Bolsonaro na última eleição, que tem 99 deputados, tá? União Brasil, 59 deputados. MDB, 42 deputados. PSD, 42 deputados. Republicanos, 41. PSDB e Cidadania, que é uma federação, né? 18. PDT, 17. PDT de Ciro Gomes, 17. Também. PSB, 14. Podemos, 12. Avante, 7. PSC, 6. Patriota, 4. Solidariedade, 4. PROS, 3. E PTB, do Roberto Jefferson, 1. Então, quem quiser fazer conta, a gente pode fazer uma conta por alto aqui. Temos 99 mais 59.
mais 47, mais 42, mais 42, mais 41, mais 18, 17, 14, 12, 7, 6, 4, 4, 3 e 1. Gente, passa de 400 deputados, a base de apoio, tá? Eu não sei se nessa conta aqui passa dos 400, porque eu deixei de fora aqui propositalmente o PT, para a gente poder fazer o raciocínio aqui, tá? Vamos colocar o PT nessa conta. O PT também está nessa conta. O PT também vai votar no Arthur Lira, né? E o PT tem 80 deputados, tá? Então, se vocês fizeram a conta básica, sabendo o número de deputados que nós temos, não tem espaço para outra candidatura. Acabou. O Arthur Lira está eleito. O Arthur Lira conseguiu manobrar muito bem a sua presidência depois da saída do Rodrigo Maia, principalmente através do orçamento secreto, que agora não é mais tão secreto assim, foi legalizado com outras regras, mais enfraquecido, mas de todo modo a Câmara é conveniente para a Câmara que o Arthur Lira siga tocando os negócios como eles estão sendo tocados ali, né? Porque há muitos negócios ali para serem tocados, lícitos e ilícitos também, né? Mas, digamos assim, negócios políticos, né? Há muita política para ser feita ali, né? Então, o Arthur Lira já está eleito. O que fará o PT? Diante desse cenário, o PT apoia Arthur Lira. O bloco, né, que é PT, PV e PCdoB, que é um bloco, tem 80 votos, tá? 80 deputados. E acabou ficando emparedado diante dessa situação. A alternativa seria, como eu falei, votar no Chico, né? Chico Alencar. A questão é que o Chico tem só os votos da federação, que é a federação que o elegeu, que é a federação entre PSOL e Rede. Essa federação tem 14 deputados. Então, a gente está falando de 14 contra 430, 450, né? Sem o PT, seria 14 mais 80. Então, chegaria a 100 votos. Seria uma surra de qualquer modo. Na vida da política real, tinha duas opções o PT. Apoiar o Chico e marcar uma posição inicial de tentativa de mudanças de ares imediata na Câmara. E essa posição seria marcada e seria derrotada. Ou apoiar o Arthur Lira. Qual a lógica? Você está começando um governo. Se o PT apoia o Chico ou qualquer outro candidato que fosse até mesmo do PT contra o Arthur Lira, já começa mal o governo. Porque depois que o Arthur Lira ganhar a presidência da Câmara, haverá política para ser feita. O governo precisa andar. O cálculo do PT é óbvio. O PT escolheu o caminho mais fácil. Mais fácil para quem? Para ele, PT, para governar. Né? É um caminho que vai ter menos atrito. Espera-se. Isso tudo na tese, tá, gente? Tudo em tese. Espera-se que o PT, ao apoiar o Lira, tenha menos dificuldades na Câmara para aprovar projetos, para não ter a pauta trancada, porque quem comanda a pauta é a Câmara e o Senado. Se você tem a pauta trancada na Câmara, vocês lembram das tais pautas bomba da época do Eduardo Cunha, né? Para quem não lembra, o que era a pauta bomba? Você tem uma fila de assuntos para serem discutidos e pautados na Câmara. O Eduardo Cunha deixava as coisas que eram de interesse do governo, da sociedade, enfim, as discussões importantes, relevantes, e colocava na frente pautas que eram simplesmente ou inúteis, ou para atrasar o processo, ou para trancar a pauta de fato, ou que colocavam o governo contra a parede. O governo tinha que ficar lá fazendo oposição, fazendo lobby para tentar colocar um veto, mudar o projeto, etc e tal. Então, o presidente da Câmara tem esse poder. E é um poder muito grande, é um poder de fazer o governo patinar, no fim das contas. Patina, o governo não anda. Se o presidente da Câmara tem bloco suficiente, e o Arthur Lira hoje tem, para fazer o governo parar, a Câmara faz o governo parar. O governo para. E parar significa, eventualmente, quando vence uma medida provisória, quando tem alguma questão que precisa andar ali, você lá na ponta deixar de pagar um projeto social, liberar uma verba, pagar o Bolsa Família, enfim, pode chegar nesse ponto, né? As coisas pararem de fato. Programa habitacional, as verbas dos próprios ministérios, né? Os projetos de lei que precisam passar agora, por exemplo, eventualmente vão ser discutidos, talvez inicialmente via medida provisória, mas depois projeto de lei, o rescaldo do que aconteceu na tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro.
Então vai ter uma discussão grande ali sobre eventualmente mudança de legislação, responsabilização das plataformas, né? Twitter, YouTube, Facebook, etc e tal. Eventualmente a rediscussão da lei antiterrorismo para tentar enquadrar essas pessoas que fizeram isso. Essas não, porque não retroage, mas no futuro, né? Porque a lei antiterrorismo, você não consegue enquadrar exatamente o que aconteceu em Brasília na lei antiterrorismo, que, de certo modo, parece um absurdo, né? Porque muito do que aconteceu ali foi terrorismo, né? O cara tentou explodir um caminhão de querosene dentro do aeroporto de Brasília usando TNT. Isso talvez não se enquadre na lei de terrorismo. Enfim, tem uma série de discussões. Se a Câmara quiser, essas discussões não andam. E aí a Câmara fica figurativamente lá por 6 meses debatendo o nome de rua, né? Que é o clássico de vereador, né? De câmeras de vereadores, né? Quando não tem muito o que fazer, fica lá debatendo coisa inútil, né? Inútil não, nome de rua não é uma coisa inútil, mas vocês entendem o raciocínio, né? Então o PT optou por se aliar agora ao Arthur Lira. O Arthur Lira é uma figura nefasta. É talvez o pior presidente da Câmara que a gente teve. É uma cria direta do Eduardo Cunha, né? O PT fez a escolha por se aliar a esse cara na eleição. Sim. Por quê? Para tentar ter governabilidade. Sim. A gente pode debater eticamente isso ou não. Se a gente for debater eticamente, a gente vai olhar e falar que, pô, é absurdo, deveria apoiar o Chico Alencar. Na vida real da política, isso teria um preço. Teria um preço alto. Teria um preço muito alto, né? O governo Lula já começa na primeira semana, não vamos esquecer disso, com uma tentativa de golpe de Estado. E só não deu certo, gente, por um fio. Por um fio. Né? Então o governo Lula não consegue nem começar direito ainda. E aí, se você já nessa eleição da Câmara, você já joga contra o Arthur Lira, a coisa piora. Bastante. A opção do PT foi essa. Agora, o Arthur Lira é confiável? Não. Ele vai jogar a favor do governo, a favor das pautas que interessam ao governo? Depende. Depende do quê? De várias coisas. Dos interesses pessoais dele, da base dele, dos interesses pessoais dos deputados que compõem esse núcleo duro do lirismo, né? Porque de bolsonarista o Lira não tem nada. Nada. O Lira não foi criado pelo Bolsonaro. E se tiver que abandonar o Bolsonaro na beira da estrada, vai abandonar. Quem é Bolsonaro na fila do pão nesse momento, né? Então, se o governo conseguir andar, e isso depende muito também do Lira, a Câmara vai agir de um jeito. Se o governo não conseguir andar, a Câmara vai agir de outro. De todo modo, o PT está tentando agora penhorar a boa vontade. É isso, essa eleição da Câmara. Está fazendo uma penhora de boa vontade com o Lira. Apoiando, tentando ficar na base, né? E depois o jogo, depois da eleição, claro que as forças do parlamento elas vão se movimentar de outra maneira. Não significa que todo mundo que vai votar no Arthur Lira agora para a presidência da Câmara depois vai votar todo mundo junto em bloco em todos os projetos. Não é assim que as coisas funcionam, né, gente? Vamos lembrar, né? A gente já teve votações históricas para presidente da Câmara, né? O Ibsen Pinheiro fez uma votação histórica para presidente da Câmara, né? Aquele presidente da Câmara que foi do PT, que era do PT, como era o nome dele? Meu Deus, tá na ponta da língua. Não é o Rui Falcão, é o... Daqui a pouco eu lembro. Mas a gente já teve votações históricas. Ou seja, a gente já teve acima de 400 votos para presidente da Câmara, dos deputados, o que significa que, inclusive, a própria oposição, à época, a esses deputados, votou no deputado. Porque essa votação na presidência da Câmara é uma votação cartorial. Isso aqui tem a ver com a maneira como as coisas são despachadas dentro da Câmara. Não tem a ver com a política que é feita necessariamente externa, não tem a ver com a visão de mundo sobre o Brasil, sobre a economia, sobre os programas sociais, sobre política externa, não tem nada a ver com isso. Essa eleição de presidente da Câmara e do Senado, ela tem a ver como é a gestão da casa. E às vezes o deputado X, ele discorda 99% do que fala o deputado Y, mas vai votar nele para presidente da casa. Então são coisas separadas. Como eu falei, na política real, a Madre Teresa... João Paulo Cunha, o Rodrigo lembrou aqui. O João Paulo Cunha teve uma votação histórica na época também, né? Então agora, gente, é um equilíbrio, né? O PT, de certo modo,
Não tem um governo, de certo modo não, né? Em grande medida, não tem os governos que tinha... A chance de fazer os governos que tinha quando o Lula foi eleito lá em 2020, em 2002, tá? Não tem. Não tem base. Não tem uma base. Consegue construir maioria para vários projetos? Vai conseguir construir maioria para vários projetos, porque o PT, junto com a base aliada, vai conseguir votos para vários dos seus projetos. Vai pescar voto no Kassab, no União Brasil, no Republicanos. Vai pescar voto nesses lugares. No PSB, no PDT, né? Então, daqui para frente, caso a caso, o governo vai conseguir ter voto para passar projetos. Mas o governo sozinho não é autossuficiente na Câmara. Isso a gente viu na eleição. Quem acompanhou aqui, eu fiz programa sobre isso, inclusive, depois do primeiro turno, né? Porque teve uma enxurrada de notícias, de análise, que, na minha opinião, estão completamente erradas. Falei na época e agora cada vez mais se provam erradas. Que foi o tsunami bolsonarista. Lembram disso? Terminou o primeiro turno, apuraram os votos, vimos quem foram os eleitos para a Câmara e para o Senado. Aí o PL, partido do Bolsonaro, entre aspas, que não é do Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto, não é um partido do Bolsonaro. O partido do Bolsonaro foi o recordista, elegeu o maior número de deputados. Aí teve várias manchetes, né? Tsunami bolsonarista na Câmara. Não é um tsunami bolsonarista. Não é. Já falei isso na época e agora prova-se cada vez mais, tá? Tanto não é que o bolsonarismo ou o Bolsonaro não estão nem pautando essa discussão na Câmara. Quem está pautando essa discussão é o Arthur Lira. Né? Ponto final. Quem está pautando essa discussão é o Arthur Lira. E agora com o apoio do PT, com o apoio da base, do governo, da situação. Então, esse bloco que emerge do orçamento secreto, esse bloco emerge do fim da presidência do Rodrigo Maia na Câmara. Tá? Isso é um marco ali. Né? A gente pode pegar outros marcos temporais, vamos pegar esse marco temporal. Acaba o mandato do Maia. O Lira vem e inaugura essa nova fase do governo Bolsonaro. Uma fase, vamos lembrar, durante a pandemia. Que o governo Bolsonaro, dia a dia, se enfraquece mais. Vai se enfraquecendo, vai perdendo poder político, vai perdendo apoio popular. Tem uma base que se mantém, mas claramente é um governo que oscila para cima e para baixo, mas no longo tempo ele vai oscilando para baixo, vai caindo, ele vai perdendo apoio. Tanto é que perdeu a eleição. Do contrário, teria vencido. Né? Então o governo Bolsonaro perde apoio, perde sustentação. Quando um governo perde sustentação, paradoxalmente ou não, o Congresso se fortalece. Se é um Congresso que não está totalmente nas mãos do governo. E aí o Arthur Lira viu a possibilidade, não só ele, não é uma coisa só da cabeça dele, né? Esse grupo político todo viram a possibilidade de, bom, Bolsonaro tá morto, né? Entre aspas, politicamente. Se a gente quiser, a gente pauta o impeachment dele. Se pautasse o impeachment do Bolsonaro, não, o Rodrigo Maia dizia na época, né, que o Rodrigo Maia não pautava o impeachment do Bolsonaro porque não tinha voto. Era verdade. Não tinha voto mesmo. Durante a gestão do Arthur Lira, dava para fazer voto. Porque o governo já estava muito mais desgastado, a gente estava passando pela pandemia da Covid, que foi horrível no Brasil, uma crise econômica severa, uma série de atitudes destrambelhadas do governo, começaram a surgir os casos de corrupção, teve a CPI da Covid, teve o pastor Milton Ribeiro no Ministério da Educação, com os seus pastores lobistas lá recebendo propina em barra de ouro, de garimpo ilegal, aí o governo começa a enfraquecer. Ali se pauta o impeachment do Bolsonaro, e se as forças que têm que operar um impeachment vão junto, principalmente a imprensa no que se refere a, né, grande imprensa no geral, mas essas forças todas, né, ou seja, se aquilo vira pauta, se começa a virar pauta todo dia, tarará, você consegue construir ali uma ideia consolidada de que Bolsonaro poderia cair. Poderia acontecer isso. Isso não acontece. Por quê? Porque a Câmara e o Senado, mas a gente está falando da Câmara agora aqui, cobram em dinheiro esse apoio. E o nome desse apoio é orçamento secreto, que é basicamente a Câmara ir lá e comer dinheiro dos ministérios e distribuir para os deputados amigos para fazerem base nas suas cidades para se reelegerem esse ano. Funcionou pra caralho.
porque a imensa maioria deles que estava nesse esquema se reelegeu. Então, gente, a eleição da Câmara tá assim. É amanhã e o Arthur Lira será eleito. Eu achei importante a posição do PSOL e da Rede de firmar candidato. Achei importante mesmo. Parabéns para os partidos. E agora vamos ver o que acontece depois da eleição. Né? Depois da eleição.